No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor conta a história de dois pais. Um era seu pai biológico, um homem instruído e inteligente, tinha graduação e PhD. O outro era o pai do seu amigo, que não chegou nem a concluir o ensino médio. Ambos defendiam a ideia de ir atrás de conhecimento, mas não sugeriam o mesmo tipo de estudo. Apesar dessas diferenças, o segundo pai terminou sua vida como o homem mais rico do Havaí. O pai instruído, porém, deixou como herança apenas dívidas. Assim começa a trajetória que, quando ainda criança, o autor do livro e seu melhor amigo tiveram. As lições presentes no livro começam quando esses dois garotos fazem uma pergunta ao pai rico. O que precisamos fazer para ficar ricos? Vendo o entusiasmo e a determinação de aprender daquelas duas crianças, o pai rico decide passar seus conhecimentos. Nesse vídeo nós vamos ver os principais ensinamentos que podemos tirar do livro. Já aperta o botão do like porque isso ajuda bastante o canal e faz com que esse vídeo ajude mais pessoas. E a primeira lição que podemos destacar aqui é: saia da corrida dos ratos. O que o autor chama de corrida dos ratos é o fato de que a maioria das pessoas trabalha para gastar dinheiro apenas com coisas que não vão trazer nenhum retorno financeiro. Pelo contrário, apenas vão tirar mais dinheiro do que elas possuem. A tendência que podemos ver é que quanto mais uma pessoa ganha dinheiro, mais ela se dedica a gastar, sem perceber que esse padrão de comportamento é o que traz as maiores dificuldades financeiras de suas vidas. O autor recomenda que para mudar sua condição financeira, você precisa parar de gastar tudo o que recebe e começar a investir em coisas que vão te trazer mais dinheiro. Se você quiser entender melhor esse assunto, tem um vídeo inteiro falando sobre a corrida dos ratos aqui no canal. Tendo consciência disso, vamos para a segunda lição. Entenda a diferença entre ativos e passivos e compre ativos. Nas palavras do autor, você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo o que você precisa conhecer. Essa é a regra número 1 e é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. E a principal diferença de comportamento das pessoas que se encontram na pobreza, classe média e riqueza é o fluxo de caixa dessas pessoas. Para explicar isso, o autor apresenta o conceito de ativos e passivos de uma forma simples. Ativo é tudo que põe dinheiro no seu bolso, podendo ser um imóvel alugado, ações da bolsa, títulos de investimentos, entre outros. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. A compra de um carro novo, o financiamento de uma casa maior e a assinatura de diversos serviços de filmes e séries são exemplos de passivos. Guarde bem essas definições porque elas estão presentes em praticamente todas as lições que o Pai Rico nos ensina. Através de fluxogramas podemos entender melhor o fluxo de caixa de ativos e passivos. A compra de um ativo gera renda. A compra de um passivo gera mais despesas. O livro também apresenta 3 fluxos de caixas diferentes. No fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre, o dinheiro de sua renda é totalmente gasto para cobrir suas despesas. No fluxo de caixa de uma pessoa de classe média, a sua renda é direcionada primeiro para a compra de passivos, que geram novas despesas. E no fluxo de caixa de uma pessoa rica, a compra de seus ativos é que geram renda. Esse é o principal fator a ser levado em consideração para sair da corrida dos ratos. Você precisa entender a diferença entre ativos e passivos. E com isso vamos para a terceira lição. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Se você prestar atenção nos fluxos de caixa apresentados, vai perceber que a principal diferença dos ricos para os pobres e a classe média é a coluna de ativos e passivos. Tendo muitos passivos e pouco ou nenhum ativo, você acaba dependendo totalmente do seu trabalho, que nesse caso vai ser a sua única fonte de renda. O rico investe o dinheiro que ganha com o objetivo de crescer a sua coluna de ativos, que geram mais renda, e se essa mesma renda for aplicada na compra de mais ativos, essa pessoa gera cada vez mais novas fontes de dinheiro, que vão crescendo e, se bem administradas, podem tranquilamente cobrir as suas despesas e gastos com passivos. Fazendo isso, você parte para a próxima lição. Cuide do seu negócio. Você precisa entender que a sua profissão e o seu negócio são coisas diferentes. Quando falamos em ter seu próprio negócio, parece que a única alternativa possível é abrir uma empresa e ter um CNPJ.
Mas mesmo que essa não seja uma dica ruim, você não precisa necessariamente largar sua profissão, abrir uma empresa e começar a empreender. Quando o autor diz para cuidar do seu próprio negócio, o que ele quer dizer na verdade é que você precisa se dedicar a construir uma coluna de ativos, usando parte da sua renda para investir em coisas que vão continuar te gerando mais dinheiro, esteja você trabalhando ou não. Nesse caso, investir na bolsa de valores pode ser o seu negócio. Comprar e alugar imóveis pode ser o seu negócio. Tudo que você investe que traz mais dinheiro para o seu bolso pode ser considerado o seu negócio. Perceba que fazendo isso, você vai estar adotando o fluxo de caixa padrão das pessoas ricas. Mas para isso dar certo, você precisa seguir também a próxima dica. Educação financeira. Ganhar bastante dinheiro, ter um rendimento alto, só vai ser benéfico se você tiver proficiência financeira. Caso contrário, pode ser que você gaste tudo ou arrume dívidas ainda maiores. Ganhar mais não resolve tudo. Você precisa saber cuidar do seu dinheiro, ou, nas palavras do Kiyosaki, ter proficiência financeira. Cada um tem uma quantia que sabe administrar, uma quantia de dinheiro que a pessoa já está acostumada a lidar. O dinheiro só acentua o que já está na sua mente. Tem pessoas, inclusive, que estão acostumadas a ter uma quantia negativa. Essas pessoas estão acostumadas a terem dívidas. Dê dinheiro para elas e elas voltarão para esse padrão. Existem casos de pessoas que ganham grandes prêmios em dinheiro e depois de algum tempo voltam a se encontrar em situações financeiras difíceis. Assim como pode existir pessoas que vão investir em um negócio que dá errado. Elas podem ficar momentaneamente sem dinheiro, mas se tiverem proficiência financeira, conseguem reverter essa situação. E por último, movimente-se. O autor diz que todo mundo tem capacidade de desenvolver sua inteligência financeira, mas infelizmente a nossa cultura nos educa para acreditar que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Nos incentiva a trabalhar arduamente pelo dinheiro, mas não nos ensina a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Outra dica prática que o livro dá é que você deve pagar primeiro a si mesmo, depois aos outros. Fazendo isso, você não espera sobrar dinheiro para investir. Primeiro você investe e depois gasta. Uma dica importante aqui é investir também em você mesmo. Sua mente é o seu maior ativo e a sua maior ferramenta para construir riqueza. É como aquela famosa frase que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E essas são as lições destacadas do livro Pai Rico, Pai Pobre. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos.